Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, mais uma aula de arquivologia, e nós vamos trabalhar o assunto tabela de temporalidade, né? Um assunto muito importante, um assunto que vem complementar o assunto da teoria das três idades. Nós já sabemos o ciclo vital dos documentos. Já disse para vocês e vou reafirmar, a teoria das três idades é o assunto mais cobrado de todas as bancas de concursos, em todas as provas da arquivologia, a teoria das três idades, e esse assunto vem completar a ideia da teoria das três idades. Como nós já sabemos, todos os documentos nós temos um ciclo vital que tem três fases, né? Primeira, segunda e terceira. A primeira fase são os arquivos correntes, a segunda, os arquivos intermediários, e finalmente a terceira e última fase são os arquivos permanentes. E a tabela de temporalidade, o trabalho dela é muito simples. É um trabalho de avaliação do tempo necessário que cada documento irá passar em relação a cada fase do ciclo vital dos documentos. Pronto. Eu já resumi para vocês o cerne, o centro, o objeto da aula de hoje. É claro que nessa aula nós teremos aí vários detalhes fundamentais que a gente vai passar para vocês um a um. Bacana? Ok? Então vamos lá, uma aula muito gostosa, uma aula tranquila, uma aula que eu tenho certeza que você vai avaliar o professor positivamente no final, né? Então vamos lá, tabela de temporalidade, assunto da arquivologia, né? Professor, qual que é o resultado dessa tabela? É muito simples. Nós sabemos que os documentos nós temos dois valores, o valor primário e o valor secundário. O valor primário é quando um documento ele tem valor administrativo, e o valor secundário é quando ele passa a ter um valor histórico-cultural. Então, a tabela de temporalidade vai definir os prazos de guarda. Essa guarda aqui, ela é o prazo de guarda em cada uma das fases, e a destinação final dos documentos. Ok, prazo de guardas e a destinação final dos documentos. Então, esse é o trabalho da tabela de temporalidade. Vem comigo aqui, né? Então, é o seguinte, o prazo de guarda dos documentos é um termo técnico da arquivologia que trata do tempo que cada arquivo deverá permanecer nas fases correntes e intermediárias, né? Professor, tempo de guarda, é isso mesmo, né? Tempo de guarda, qual o tempo necessário que vai ficar na fase corrente e o tempo necessário na fase intermediária. Professor, então, e lá na fase permanente? Gente, não tem tempo de guarda. Quando um documento ele passa a ser recolhido para a terceira fase, que é a fase do arquivo permanente, ali ele passa a ter valor secundário, e esse valor secundário ele tem valor histórico e cultural, então não tem prazo, porque ele vai ficar lá ad eterno, né? Ele não tem prazo aí de guarda. Caiu lá na terceira fase, pronto, o arquivo ele vai ser eternizado, aquele arquivo documental, porque ele passa a ter histórico cultural, e claro que a história e a cultura não tem prazo, então tem que ser armazenado devidamente aí ao longo do tempo. Bacana? Então vamos lá. Gente, é muitos detalhes nessa aula aqui, e eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você prestar atenção, assistir essa aula até o último segundo, você não vai errar nenhuma questão de tabela de temporalidade de qualquer banca de concurso, de qualquer concurso, pode ter certeza disso. Esta aula aqui eu chamo ela de exaustiva. O que é a aula exaustiva? Aquela aula completa, onde o professor eu tentei trazer todos os principais assuntos e termos necessários da tabela de temporalidade. Vem cá, da parte conceitual. Então, a tabela de temporalidade é criada pela Comissão de Avaliação de Documentos, formadas por funcionários que conheçam bem a organização, devendo ser aprovado pela autoridade competente da instituição. Parou, né? Vamos lá. Então, tabela de temporalidade define os prazos, não é isso? De guarda, já falei para você. E
os critérios de destinação desses documentos. Professor, quem que elabora essa tabela? É claro, quem que vai elaborar essa tabela é o próprio órgão. E esse órgão é formado por quem? Pelos servidores. Então, é feita uma comissão, um trabalho muito importante dessa comissão que vai definir aqui os critérios de avaliação do tempo de guarda e destinação dos documentos, ok? Então, são os próprios servidores que conhecem profundamente a organização que devem propor essa tabela de temporalidade. Professor, e aí? Quem vai aprovar? Normalmente, quem aprova é a autoridade máxima, que é a autoridade competente do órgão ou da instituição que venha aprovar essa tabela de temporalidade, tá certo? Isso aqui já foi cobrado em muitos concursos, ok? Então, o que vocês têm que saber aqui? Duas coisas. Quem que elabora a tabela, quem que faz a proposta de elaboração, quem que elabora a minuta da tabela, é claro, são os funcionários do próprio órgão, funcionários que conheçam profundamente a instituição e quem que aprova a autoridade competente, normalmente a autoridade máxima do órgão, né? Vem comigo aqui, né? Nós sabemos que todos os documentos, nós temos a teoria das 3 idades, que é o ciclo vital dos documentos, não é isso? Ok, né? Então, vamos lá. As fases do ciclo vital de um documento são definidas a partir do seu valor documental, tá? Opa, vou marcar esse cara aqui porque eu vou ter que voltar esse cara aqui, né? E de sua frequência de uso. Olha aqui, frequência de uso, ou seja, tá? Os caras que vão lá fazer a tabela de temporalidade, ele vai ter que considerar o valor documental e a frequência de uso, vou voltar, que estão expressas na tabela de temporalidade de documentos, TTD. Vou marcar esse cara aqui. Ou seja, nesse slide eu tenho que fazer 3 considerações importantes para você. Primeiro, eu já vi examinador, banca examinadora, que lá no comando da questão ele não escreveu claramente tabela temporalidade. Eu já vi situações que o cara colocou o TTD. Professor, e aí, invalidou a questão? Não. Isso pode ser cobrado. Então, o examinador, em vez de colocar lá a tabela de temporalidade, ele colocou TTD, que é a tabela de temporalidade de documentos. Então, atenção, cara, seguro morreu de velho. Aqui você tem que saber, tá? Aqui você tem que saber e a gente vai explicar isso para você. Então, isso aqui já estou alertando vocês que na sua prova pode aparecer um tal do TTD. Vem comigo aqui. Professor, valor documental. Gente, nós estudamos, tá? Que nós temos aqui, ó, 2 valores documentais, né? Nós temos aqui o valor administrativo e o valor cultural, ok? Ou seja, enquanto os documentos tiverem valor administrativo, que é da primeira e a segunda fase, primeiro corrente, segundo intermediário, tá certo? Eles vão permanecer em determinada situação. E o valor cultural é o arquivo permanente. Frequência de uso. Tá certo? Frequência de uso, existe 3 frequências de uso, alta, média e baixa, a gente vai explicar isso. E de acordo com a frequência e com o valor do documento, vai ocorrer a movimentação e as passagens aí, tá certo? E as passagens desses documentos aí no seu ciclo vital dos documentos. Bacana? Vamos continuar, né? Muito importante para vocês, aqui eu vou reforçar, vamos lá. Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando aqui as partes conceituais da tabela de temporalidade. Depois eu vou explicar a prática. Na prática, a gente vai solidificar todos esses conhecimentos. Vem comigo aqui. Primeiro, segundo o glossário dos termos arquivísticos, a tabela de temporalidade é definida como instrumento de destinação aprovado pela autoridade competente do órgão, ok? Que determina os prazos de transferência, recolhimento, eliminação e mudanças de suportes de documentos. Vem comigo aqui. Que determina os prazos de transferência. Marca amarelinho nesse cara aqui. Prazo de recolhimento e eliminação. Professor, por que você quer que eu marque amarelinho nesses 3 caras aqui? Porque isso aqui são 3 termos técnicos vinculados diretamente à tabela de temporalidade de documentos, que são 3 assuntos importantes para você gerenciar os documentos. Professor, vamos lá, dá uma deixa para mim. Tudo bem. Transferência.
Transferência é o nome da passagem do documento, porque ele nasce na onde? Todos os documentos nascem em qual fase? A primeira. Qual que é o nome da primeira? Corrente, fase corrente, arquivos correntes. Ele está lá na fase corrente, tá? Ele vai para a segunda fase. Qual que é o nome para levar esse documento, transportar para a segunda fase? Ele será transferido da primeira para a segunda fase para o arquivo intermediário. Professor, do arquivo intermediário para o arquivo permanente, ele será transferido? Não, ele será recolhido. De novo, o nome da passagem da primeira para a segunda fase, da corrente para o intermediário, chama-se transferência. Da segunda para a terceira, recolhimento. Muitas questões de concurso já inverteu isso e já pegou muitos candidatos. Professor, eliminação. O que é eliminação? É a destruição dos documentos e você tem que saber o momento exato dessa eliminação. Professor, aonde que está escrito como que eu vou seguir essas regras de transferência, recolhimento e eliminação? Essas regras estão previstas aonde, prof? Estão previstas na tabela de temporalidade. Ok? Vou fazer alguns exercícios? Vem comigo. Secretaria do Distrito Federal, CESP 2017, cargo de técnico. Vem comigo aqui. A tabela de temporalidade é um instrumento resultante do processo de avaliação. E aí, professor, tabela de temporalidade é um processo de avaliação correto? É sim, processo de avaliação. Inclusive o seguinte, tá? Nós vamos fazer outras questões de concurso e nós temos aí outras questões aí disponíveis para vocês. Vocês vão perceber o seguinte, que o examinador, em diversas bancas de concurso, ele cobra esse assunto. Ele quer saber se você sabe que a tabela de temporalidade é um processo de avaliação, correto? É um processo sim de avaliação. Professor, tudo bem, eu quero ficar competitivo, então é comigo mesmo. Você tem que saber também como que ele costuma cobrar. Ele fala que a tabela de temporalidade é um processo de classificação. Está errado. A tabela de temporalidade não é, tá certo? Não é um processo de classificação, é um processo de avaliação. Tá certo? Professor, que tipo de avaliação que ocorre na tabela de temporalidade? Só para recordar, muito simples. Avaliação do tempo necessário de sua guarda, como é que a sua guarda está localizado. Quando fala em guarda, está localizado nos arquivos correntes, ou seja, qual que é o tempo do arquivo corrente e a sua transferência para os arquivos intermediários, quanto tempo ele fica lá, e depois uma avaliação se ele vai para eliminação ou para a guarda ou recolhimento para o arquivo permanente, que aí ele passa a ter valor secundário, valor histórico. Bacana? Ou seja, essa questão aqui ela está correta, né? Correta, e aluno do LAC concurso tem todas as condições de acertar essa questão. Bacana? Vamos lá, vamos continuar. Secretaria do Distrito Federal, CESP 2017, cargo de técnico. Olha aí, questão de técnico, cara. O programa de gestão de documentos surgiu em razão da necessidade de redução dos espaços destinados aos documentos de arquivo. Por isso, a avaliação passou a ser realizada no momento de transferência dos documentos aos arquivos permanentes, né? Ok, vamos lá, vamos interpretar. Uma questão aqui que tem muito conhecimento, uma questão que o aluno, se não tem o conhecimento técnico, ele vai para o chutômetro, com certeza, né? Banca do CESP tem uma característica, que a banca do CESP, dentro de cada comando, nós temos aí duas assertivas, duas afirmações, duas perguntas que você tem que fazer o julgamento verdadeiro ou falso, né? Então, ela termina aqui. Vamos analisar a primeira assertiva, né? O programa de gestão de documentos surgiu em razão da necessidade de redução dos espaços destinados aos documentos de arquivo, né? Professor, e aí? Essa primeira parte aqui é meio questionável, né? Surgiu por essa necessidade. Não foi só por isso, mas também teve essa motivação, né? Então, vou colocar a verdadeira. Professor, como assim, professor? Olha só, vou explicar para vocês, né? Vou explicar para você aqui, olha só. Olha aqui, né? Vou explicar para você esse cara aqui, ó. Vem comigo aqui. Os arquivos, o ciclo vital dos documentos, tem quantas fases? 3.
correntes, intermediários e permanentes. Todos os arquivos documentais, documento de arquivo, elas passam obrigatoriamente pela primeira fase, que é a corrente. Ok, então está lá. Por quê? Porque lá que eles são produzidos e são recebidos, ou seja, eles são acumulados, está lá. O cara está lá. O que acontece? Vai chegando, o órgão tem vida. Se tem vida, tem documentação. Então começa a acumular, né? Começa a encher os espaços. Era um armário, era 2, eram 3, eram 4, não é isso? Então é o seguinte, então esses espaços aqui, começou a lotar. Então você tem que reduzir. E aí? Aí você vai transferir esse sujeito, aqueles documentos que têm valor administrativo, para o arquivo central, ou seja, para o arquivo intermediário. Tá? Então já até respondi a segunda parte, né? Então, vamos lá. Por isso, a avaliação, ok, a tabela de temporalidade, a gestão de documentos tem essa avaliação, correto, passou a ser realizado no momento de transferência dos documentos aos arquivos permanentes. Vários erros. Primeira coisa, né? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você que acabou de assistir esse pequeno trecho da nossa aula demonstrativa desse nosso professor maravilhoso. Se você gostou, se você quer assistir o restante dessa videoaula, então acesse nosso site laconcurso.com.br e lá nós temos um curso completo, um curso super atualizado e focado no Conselho Regional de Farmácia 2017 do Estado de São Paulo. O nosso curso custa apenas um investimento de 10 parcelas de R$ 25. Nós temos aí 100 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Bacana? O convite está feito, pode se matricular que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então é muito fácil, muito simples, clique aqui embaixo, que nós temos um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Fui, obrigado, fui, tchau. Clique LAC.